15 de agosto de 2012. Técnico Tite tem problemas para definir o Corinthians, que entra em campo amanhã contra o Internacional no Pacaembu. Romarinho cumpre suspensão e Paulinho está na seleção brasileira. Pela primeira vez, vestido de Palmeiras, Obina encara o Flamengo. Super motivado, prometendo gols, mas não irá comemorá-los. Alvo de críticas, o setor defensivo do São Paulo busca superação daqui a pouco contra o Náutico no Recife. Você vai ver também a chegada de Yane Marques, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Não podia ser melhor, né? Sensação de dever cumprido, sonho realizado. E ainda, lutador Júnior Cigano assina contrato de 1 ano com o Corinthians. Seja bem-vindo! O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. No amistoso entre Brasil e Suécia, disputado hoje no estádio Rassunda, em Estocolmo, e sob os olhares dos campeões mundiais em 58, Alexandre Pato e Leandro Damião fizeram Mano Menezes respirar no comando da seleção brasileira. No primeiro tempo, o atacante do Inter abriu o placar para o Brasil de cabeça após cruzamento de Neymar. Na segunda etapa, já nos últimos minutos, Alexandre Pato, que entrou no decorrer da partida, marcou mais 2 vezes, numa jogada de oportunismo e outra de pênalti, e fechou o placar 3-0 para o Brasil. Celso Garrafa, boa noite. Essa vitória sobre a Suécia diminui a pressão sobre o Mano Menezes, ou a situação dele ainda é ruim em frente à seleção brasileira? Bom, boa noite, Michele, boa noite, Garrafa, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu diria que ameniza um pouco a crise provocada depois da perda da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres. Havia uma pressão muito grande sobre o Mano, com esses 3-0 sobre a Suécia, ele ganha um fôlego, não há razão evidente para demiti-lo, pelo menos agora. Acho que ele deve seguir com o trabalho dele com tranquilidade. Hoje, a partir de hoje, o foco realmente é a Copa do Mundo de 2014. Ele vai poder escalar aquilo que ele julga melhor para a seleção brasileira, não tem qualquer desculpa, ele pode contar com qualquer jogador, atue no Brasil ou atue fora. Portanto, com foco na Copa do Mundo de 2014, eu acho que a partir de agora o Mano tem um pouquinho mais de tranquilidade, mas nada que ele não possa perdê-la a partir de uma nova derrota, um novo tropeço, num novo amistoso. Vai ser assim até a chegada da Copa do Mundo ou, de repente, durante a Copa das Confederações. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Eu penso um pouquinho diferente do Celso. Entendo que essa partida foi um divisor de águas na permanência do Mano Menezes à frente da seleção brasileira. Depois de quando o presidente anunciou que se o Brasil tivesse um insucesso nos Jogos Olímpicos, bem lá atrás, antes do início da competição, que dificilmente poderia segurar o técnico. E aí veio a medalha de prata. E o Brasil, se perdesse hoje para a seleção da Suécia, com certeza ficaria muito difícil a permanência dele, pelo que a gente conhece do Marinho. Apesar de que ainda existe uma força muito grande nos bastidores de alguns clubes, e principalmente comenta-se que o São Paulo, a diretoria do São Paulo, estaria forçando demais uma possibilidade para a troca do comando da Confederação Brasileira de Futebol, né? No aspecto técnico. O Mano deve permanecer, então acho que foi um divisor de águas, é uma vitória que dá uma tranquilidade. Vencemos a seleção da Suécia? Vencemos. Entendo que cumprimos com a nossa obrigação. Vencemos a seleção da Suécia, que não é a mesma Suécia que disputou a Eurocopa e que foi eliminada ainda na primeira fase. É uma Suécia mais fraca do que aquela que foi eliminada na primeira fase da Eurocopa. Entendo que se hoje o Brasil tivesse soltado um pouquinho mais, poderia ter vencido com maior tranquilidade. A vitória veio, tudo bem, ótimo. Gostei do desempenho do Paulinho, acho que pode soltar mais na seleção brasileira. Hoje o Neymar não ficou tão preso ali pelo lado esquerdo, não é? O Neymar, o Mano tem que encontrar uma forma de deixar o Neymar mais à vontade para que ele possa produzir aquilo que ele produz na equipe do Santos, e isso cabe ao treinador da seleção brasileira. Temos como grande problema a escolha de um goleiro, esse é o grande problema, e o Mano já passou da hora de definir quem é o goleiro titular da seleção brasileira. Alguns nomes despontam aí, hoje até provocava os internautas aí no Twitter, e o Diego Cavalieri, muito bem escolhido, saiu como grande força, acho que merece uma oportunidade por tudo que vem jogando, acho que merece. O Fred
também tem que estar na seleção brasileira. Algumas peças devem ser mudadas, mas só que o mais rápido possível, Celso. O mais rápido possível para se definir um elenco e a partir daí trabalhar em termos de Copa das Confederações. O Mano vai ficar? Ponto. Então tem que seguir com o que temos por aí. Torcer para o Mano fazer um bom trabalho, melhorar o trabalho que até aqui não foi bom. Foi mal na Copa América, foi mal no entendimento da tão sonhada medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e agora tem que definir um grupo, né? Definir um grupo para que a gente possa sentir se realmente a seleção brasileira vai chegar com boas possibilidades na Copa das Confederações e principalmente na Copa do Mundo há pouco menos aí de 2 anos. Vote na enquete do site gazetesportiva.net, que é sobre a estratégia do Santos para ter Neymar em campo nesta quinta-feira. A pergunta: o Santos preparou um plano especial para ter o Neymar contra o Figueirense. Você acha correto utilizar o jogador nessa partida? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Eu acho que não. Eu acho um absurdo. Também. É um absurdo, porque o Santos mesmo é uma contradição enorme. Porque a seleção brasileira desgastou o Neymar, porque o Neymar está cansado. O Neymar contra o Corinthians, mesmo na Libertadores da América, estava pregado. E aí, de repente, faz uma estratégia mirabolante. O cidadão jogou 90 minutos na Suécia, pega um jato, vem pra cá, dorme um pouquinho à tarde, depois para jogar depois de novo. Quer dizer, sabe, é um absurdo, um absurdo. O Neymar é um jogador importante? É o principal jogador do Santos? É o principal do Brasil. Até por isso ele tem que ser preservado. Não vai ser uma partida, sabe, numa quinta-feira que o Neymar vai fazer a diferença. Pode entrar, fazer 2, 3 gols, mas vai pagar o preço lá na frente. Eu não faria essa loucura, mas a diretoria fez a estratégia e o Muricy Ramalho deu aval querendo usar o jogador. Paciência, eu acho isso um grande absurdo. O fato do Neymar ter um jatinho à disposição assim que terminar a partida e poder voltar para o Brasil, para casa, ou pelo menos para o seu país, né, para o convívio com os amigos, acho que ele vai adorar. Né? Porque você voltar para o hotel, esperar o voo de carreira, ficar quase mais um dia ainda na Europa, acho que o Neymar vai adorar. E tendo como referência o Lucas, que recentemente voltou de uma seleção, e o Emerson Leão colocou o atleta, ele descansou lá a parte da manhã, colocou o Lucas, não me lembro qual jogo foi, se foi no Brasileirão ou no Paulista, e o Lucas deu conta do recado, não vejo nenhum problema desde que o jogador se mostre disposto. Isso. Se mostrar disposto, ainda mais o Neymar, pô. Esses caras aí no final de ano, os caras faziam um jogo. Eu vi o Neymar em show na Bahia, depois amistoso beneficente em Goiânia, depois em Porto Alegre, cada dia, entendeu? Então, garotada, se o Neymar se colocar à disposição, entender que dá para jogar, ótimo. E colocar um jatinho para ele à disposição depois de quase 40 dias na Europa, ele deve estar dando graças a Deus. O problema é que foi um tempão brigando para ajustar o calendário, não pode ter um jogo no intervalo de 72 horas, visando preservar um atleta, e o próprio clube decide que ele jogue 2 dias seguidos e ainda com uma viagem de mais de 10 horas no meio do caminho. Mais de 30 amistosos entre seleções aconteceram nesta quarta-feira. Entre os principais jogos, a Argentina do Celso venceu a Alemanha no território inimigo 3-1 com direito a gol de Messi. Nossa, o clássico entre Inglaterra e Itália acabou 2-1 para os ingleses. Triste hoje, né? E de virada. Já França e Uruguai não conseguiram balançar as redes do recém-inaugurado Stade Océan em Le Havre, na França, e terminaram as partidas empatadas em 0-0. Tá feliz, também tivemos, né? Hoje vitória da Bélgica sobre a Holanda por 4-2. A Bélgica fez 1-0. A Holanda virou para 2-1 e depois a Bélgica fez 4-2 na Holanda. Ela se contém lá, o sorriso. A Argentina ainda perdeu um pênalti. O Messi perdeu um pênalti. Eu tentei dar uma cutucada no Twitter, assim, fiz uma brincadeira, me ferrei porque venceram de 3-1. Tá certo, mas a Argentina vem mostrando realmente... E a Alemanha, se bem que a Alemanha também está desfalcada. Desfalcada, mas é a Alemanha, né? Há de se considerar, tudo bem, mas a Argentina fez mostrando que realmente é uma das grandes forças hoje do futebol mundial. A Argentina, ela tem do meio campo para frente um time quase que perfeito, não é? E o problema da sua Argentina, Celso, não sei se você concorda, você que acompanha mais de perto, é ainda acertar a defesa. A defesa que não inspira muita confiança. Não tem bons zagueiros, né? Não é? É o grande problema, se é que podemos colocar assim. O problema da Argentina está na parte defensiva. Agora, do meio campo para frente, a Argentina está jogando o fino da bola. E aí, isso é esporte, né? O futebol é assim, temos que reconhecer. A Argentina, nesse momento, atravessa um momento muito melhor, né? Uma fase muito melhor do que a da seleção brasileira, inquestionável. Parabéns a vocês. Mas que vem a Copa do Mundo. Estamos esperando vocês aqui.
Série B, a rodada desta terça-feira foi cheia de gols. No Rei Pelé, o Ceará visitou o CRB e venceu 2-0. Outro visitante que se deu bem foi o São Caetano, 3-1 para cima do Boa Esporte em Minas Gerais. Em casa, o Grêmio Barueri recebeu o Goiás e deixou a lanterna ao vencer por 2-0. O Atlético Paranaense ganhou a segunda seguida. Desta vez, a vitória foi sobre o Asa de Arapiraca, 1-0 para o Furacão. Nos outros jogos, destaque para a emocionante virada do líder Criciúma sobre o América de Natal e para o Vitória, que venceu e segue na cola do líder. Olho nos gols. Em Santa Catarina, o Joinville venceu o Bragantino por 1-0 com esse gol de Leandro Carvalho. No Barradão, Vitória venceu o Guaratinguetá em noite do atacante William. Ele marcou os 2 gols da vitória da equipe baiana. Em jogo eletrizante, o líder Criciúma recebeu o América Potiguar e saiu na frente com Giovanni Augusto. Aí o tal do Pingo resolveu fazer 3 gols. O primeiro aos 14 minutos, o segundo aos 28 e o terceiro aos 32. Virada da equipe de Natal, 3-1. Gilmar descontou para o time catarinense, 3-2. O empate veio a 3 minutos do final com Luca. E o mais incrível aconteceu já nos acréscimos. Virada do Criciúma com Gilmar. Final 4-3. O Ipatinga venceu o Paraná Clube por 2-0. Anderson Ochoa fez o primeiro e o segundo da equipe mineira, que ainda está na zona de rebaixamento. 2-0 também foi o resultado da vitória do Avaí diante do Guarani em Campinas. Felipe Alves aos 34 minutos e Kleber Santana de pênalti aos 6 da etapa final foram os autores dos gols. Em Natal, o ABC perdeu em casa para o América Mineiro, que segue firme no G4. Thiago Humberto de cabeça e Thiaguinho marcaram e decidiram a parada, 2-0. Acostumado a eternizar em fotografias momentos históricos da trajetória do Corinthians, como o retorno à Série A e os títulos da Copa do Brasil em 2009 e do Brasileirão em 2011, o fotógrafo Daniel Augusto Júnior lançou ontem na capital mais uma coletânea de fotos, desta vez da conquista da tão sonhada Libertadores da América. Luiz Henrique Gurian foi mostrar como foi. Filas enormes, 100, 200, 300, mais de 1000 pessoas. É o 5º livro do fotógrafo Daniel Augusto Júnior. E esse aqui conta a história de um Corinthians campeão da Libertadores da América. E esta aqui, segundo o autor do livro, é a foto que define todo esse trabalho, que tem quantas fotos no total, Daniel? Tem mais de 200, de 450 que eu editei a princípio. E por que você define essa como a expressiva do livro? Porque é a marca do time do Corinthians, uma marca imposta, assim, no bom sentido, imposta pelo Tite, que é a solidariedade. O Liedson fez o gol na rebatida, caiu no chão. Quando ele cai no chão, quase todo o time do Corinthians veio ajudá-lo a se levantar. Então, essa é a cara do time do Corinthians, por isso o Corinthians ganhou a Libertadores. Aquela foto representa quando ele faz o gol, ele dá o rebote, ele bate, faz o gol, e fazia tempo que ele não fazia um gol. Veio todo mundo em cima dele brincando com ele, alguns dando até um tapa na cabeça dele. Ele conseguiu captar aquele momento. É o momento da amizade do grupo, aquele representou muito o momento da amizade do grupo. Privacidade, vestiário hoje já não é cova dos leões para Daniel. Ele já faz parte do time. Ele capta o momento mais íntimo, ele sabe, sem invadir a privacidade que a gente está falando, buscar nessas imagens aquilo que é o sentimento da equipe toda, aquilo que foi o sentimento da equipe toda em diversos momentos. É o livro da Libertadores, é o livro que a gente estava esperando há tanto tempo. E se você falou em festa, você falou em tanta gente, tomara que tenha. Eu tô aqui em cima, não estou sabendo o que está. São 3 andares com mais gente que você está vendo aqui. Então, isso tem uma coisa eu tenho certeza, Guria, não é Daniel Augusto Júnior, isso é Corinthians. Foco para o Mundial, plano, sem soberba, ideia de história com um novo livro. São só 2 jogos.
Fazer um livro com apenas 2 jogos... Tem o antes, o durante... Então, tem um monte de coisa pela frente. Dizer para você que a gente não pensa é uma mentira. É um momento histórico do clube. Independente de qualquer coisa que aconteça, a gente sabe que tem que estar gravado, porque é a primeira vez que o clube consegue chegar no Mundial de Clubes. Então, se o Daniel conseguir programar isso aí, vai sair muito bem também. Não só eu, como todos lá no elenco, a gente quer continuar fazendo história, continuar sendo capa de livro, conquistando título, que todo jogador deseja, não só do Corinthians, mas de outros clubes também. O marketing e os planos para o Japão. Time com reforço. O volante Guilherme, ex-Lusa, Tite prefere falar com reserva. Eu não tenho nem a confirmação dele ainda. Está vendo? Deixa ele estar dentro do campo, que depois eu posso te responder. Independendo de estar dentro do campo, é a peça que faltava. O Corinthians, enquanto grandeza, ele tem sempre que trazer grandes jogadores. O que faz a grandeza, o primeiro aspecto importante é a qualidade técnica. Eu não vi nenhum grande clube, não vi nenhum grande técnico se não tenha material humano de qualidade. O Corinthians tem que buscar sempre qualidade. Estamos muito confiantes, muito tranquilos. Você vê, o time joga bonito, o time joga com padrão, não tem crise interna, não tem problema estrutural nenhum. Trazemos o Guilherme, trazemos o Cigano como lutador do Corinthians. Anderson Silva já está aí, quer dizer, chega para lá, Chelsea, porque nós estamos chegando. Bom, primeiro eu quero mandar um beijo carinhoso pro Daniel Júnior, né? Meu amigo, colega, jornalista, já estivemos juntos em várias coberturas antes dele trabalhar no Corinthians. O Daniel já trabalhou em outros órgãos de imprensa, sempre, principalmente ao lado também de seleção brasileira. E o Daniel é um jornalista de mão cheia, né? E, claro, agora está fazendo o que mais gosta no clube que ele ama. Então está unindo o útil ao agradável e, com certeza, isso é Corinthians, Daniel, com certeza, esse número grande, mas tem aí o dedo do seu trabalho, porque realmente não é fácil. O Daniel tem várias imagens, várias fotos, o trabalho do Daniel é muito bonito. Eu adoro fotojornalismo, porque é muito difícil, né, Celso? Você retratar, né? Claro. Retratar, porque você passa numa banca de jornal, hoje você vê na internet, uma foto, está estampada, a foto às vezes fala mais do que a reportagem. Né? É a foto que chama a reportagem. É o velho ditado, né? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Com certeza. Né? Então, o Daniel é expert no assunto, parabéns. Eu acho muito legal que os outros clubes se espelhem como está fazendo o Corinthians e, com certeza, merecem um trabalho que merece reconhecimento. É verdade. Primeiramente, parabéns ao Daniel pelo livro e, segundo ponto, o Rosenberg, ele tenta levar uma linha de conduta assim muito parecida com a do Marco Aurélio Cunha, muito brincalhão, tal, faz com que a paixão pelo clube seja às vezes até maior do que a serenidade. Acho muito perigoso, eu sei que é uma brincadeira, mas fica assim, olha, Chelsea, nós estamos chegando, hein? O Corinthians antes do Chelsea, se é que é o Chelsea que vai estar na final do Mundial de Clubes da FIFA, tem que passar pela semifinal. E no caminho do Corinthians talvez esteja o Monterrey, que é o melhor time do México hoje e bicampeão da CONCACAF. Então tem que tomar muito cuidado, não pode fazer muito barulho, não. Chelsea, que já temos como exemplo aí um Mazengue. O Corinthians hoje tem um timaço, tem um padrão tático definido, isso é inquestionável, mas é só uma partida. E uma partida às vezes acontece o imponderável. Eu gosto muito, Celso, dessa brincadeira no mundo do futebol, essa provocação. Acho que o futebol está muito sério, né? Mas para você fazer a provocação, você tem que ter o dom. E existem para mim 3 que têm o dom para fazer esse tipo de coisa. Vampeta, Dr. Marco Aurélio Cunha e Antônio Roque Cittadini. Não tinha ninguém melhor do que o Roque, do que o Marco Aurélio e o Vampeta para dar esse tipo de provocada sem que criasse às vezes esse clima um tanto quanto ruim. São 3 figuras aí que ainda fazem falta no futebol. O Dr. Marco Aurélio está um pouquinho mais afastado, o Roque também, o Vampeta ainda está meio que no convívio com a gente, mas são 3 que sabiam e muito provocar ironicamente o adversário. Isso era legal. Além do volante Guilherme, o Corinthians acertou ontem a contratação de um verdadeiro peso pesado. O dono do cinturão da categoria no UFC é mais um atleta do MMA que acertou parceria com o clube do Parque São Jorge. Olha só quem é o novo reforço do Corinthians para essa temporada. Júnior Cigano do UFC está feliz em vestir a camisa do Timão, time que ele sempre torceu desde criança. Meu time de coração é o Corinthians, sempre foi, minha família inteira é corintiana, meu pai, que infelizmente já passou por uma melhor, também era corintiano, fanático. Então, minha relação com o futebol, você sabe, eu não sou muito bom de bola não, eu joguei bola quando criança e tudo mais, mas sou meio perna de pau.
Gosto de bater falta, só isso. Já não é a primeira vez que acontece uma união entre lutadores e o futebol brasileiro. Aqui mesmo no Corinthians, Anderson Silva já assinou o contrato. Agora chegou o campeão do UFC da categoria peso pesados. Pra mim vai ser uma honra estar representando os corintianos também agora, entendeu? Eu acho que não chega a ser uma responsabilidade maior e sim uma força maior pra mim, entendeu? Eu tô encarando como isso. Já a estrutura do Corinthians vai ajudar e muito nos treinamentos. A estrutura que a gente vai ter aqui agora, oferecida pra gente aqui no Corinthians agora é melhor, entendeu? Vou trazer minha equipe toda pra poder fazer os treinos aqui, eles vão estar me apoiando em tudo. Então eu acho isso excelente, eu acho que até é um caminho a ser seguido por muitos outros clubes também, entendeu? Acreditar no esporte e ajudar a desenvolver esse esporte, entendeu? O lutador Júnior Cigano assinou o contrato com o Corinthians por 1 ano e está pronto para ser mais um louco deste bando. Já sou mais um há muito tempo. Bom, Cigano, já que você está pronto para ser mais um louco desse bando, essa será uma motivação a mais para você derrubar os adversários. Ó, que legal. Uma das medalhas mais surpreendentes do Brasil em Londres foi o bronze de Yane Marques no pentatlo moderno. Hoje ela fez conexão em São Paulo antes de embarcar para o Recife. Tempo suficiente para Alexandre Silvestre conversar um pouquinho com a atleta sobre a conquista e os planos para 2016. Yane, como é que é pisar em solo brasileiro trazendo na bagagem essa medalha de bronze? Acho que não podia ser melhor, né? Sensação de dever cumprido, sonho realizado. Agora chegar em casa pra comemorar com a família. Deixa eu ir, senão eu vou perder esse. Vamos junto, você vai embarcar pro Recife. Onde e como você descobriu essa modalidade chamada pentatlo? Em Recife, em 2003, fazia natação na época e fui convidada para conhecer o pentatlo e tô até hoje. Você esperava conquistar esse 3º lugar? Porque para nós brasileiros que desconhecemos muitas modalidades, foi uma grande surpresa. E para você? Não, eu sabia que existia a possibilidade, apesar da dificuldade, né? Então, eu fui para fazer meu melhor resultado, minhas melhores marcas. Assim aconteceu, eu sabia que se eu conseguisse fazer isso, as chances de uma medalha aumentavam. Já no encerramento dos jogos foi realmente muito bacana, parabéns. Valeu, obrigada, e a gente pode esperar você competindo no Rio de Janeiro daqui a 4 anos? Vou tentar classificar, vou tentar. E aí eu encerro minha carreira lá. Mas uma coisinha, você costuma ter apoio para treinar, para trabalhar? Ou tem que dar um jeitinho, improvisar, como é que é? Tem que dar um jeito, né? Realmente apoio de empresa privada tá muito fraco, não tenho. Mas consegui esses resultados aí graças ao apoio do COB e principalmente do Exército, né, que abraçou aí nós atletas. Você é militar? Sou sargento. Ah, legal. Então foi daí que você ganhou toda essa força física para competir em 5 provas distintas. Qual foi o momento mais difícil da competição? Não sei. Muitos momentos difíceis, alguns momentos na prova de Lima, então é difícil, é complicado você dizer, esse momento foi mais difícil. Acho que mais difícil foi a preparação. E o cavalo, era um pangaré velhão mesmo ou ele era montável? Não, montável. Eu acho que eu provei que ele é montável, Você domou o animal? Montável. Então tá bom. Valeu, obrigado. Muito obrigado, vai com Deus. Parabéns à atleta, né, pelo bronze, um esforço pessoal. Eu não apostava tanto em elogios ao COB. O COB deveria fazer muito mais pelo dinheiro que foi destinado a ele, não é? E quando ela fala em patrocínio, a primeira coisa que ela tem que fazer na hora de pensar em patrocínio é parar para conceder uma entrevista. Porque a hora que ela tiver patrocínio, se ela sair... Um voo de conexão, então não dá pra falar, um minuto. Mas ela conversou. Celso Cardoso. Ela estava conversando. Celso, 30 segundos, você sempre fala isso, quando o Neymar não para. Se ela ficasse 30 segundos e respondesse 2 perguntas, parabéns também ao Silvestre, que cumpriu o seu papel jornalístico, mas com todo o respeito, 30 segundos, que respondesse 2 perguntas. Ninguém, desculpe, a conhecia. Esse era o momento dela, que tudo bem, quer ver a família, mas 30 segundos, parar e dar uma entrevista. A hora que você tiver um patrocínio, né, ele vai exigir que você pare e conceda entrevista.
Foi lamentável a postura da atleta. Me desculpe, mas o pessoal pode discordar de mim, garrafa chata. Eu vou te explicar. Mas é ridículo, né? Eu discordo. Ela é uma medalhista olímpica, é o momento dela. Mas então, ela, veja só, ela não é super conhecida pra não. Gente, tá bom, eu acho é que o mínimo. assim, existe um rigor. Veja só. Nem que é ela super veio de Londres, desceu em São Paulo para fazer conexão no Recife. O esporte o Silvestre, que é. Sim, mas ela não precisa perder o voo, ela conseguiu conversar com o Silvestre. E dá pra notar. Você viaja, você sabe muito bem, Celso. Antes de fechar o voo, demora-se meia hora atrás. Atenção, senhor Celso Cardoso. Voo para Buenos Aires. O senhor se encontra comendo um pãozinho de queijo? Pode comparecer. 30 segundos para a medalha de prata. Eu não tenho procuração para defendê-la. Mas dá para ver que ela desceu, mostrou a medalha e ela é chamada. E ela comentou com o Silvestre: bom, eu preciso isso, não vou perder o voo. E ele foi junto e fez a entrevista. Tá resolvido o problema. Pior é se ela falasse: não quero falar e fosse embora, como muitos jogadores milionários fazem. Parasse 30 ela foi gentil. Ela foi gentil com a reportagem. Não estou dizendo que ela não foi. Falar que ela não podia ter parado um minuto. Ela tem que parar sim. Ela teria que parar sim aí. Tinha que parar. Hora dos recadinhos. Hora dos recados. Faça parte do time do Gazeta. Por ela, não por nós. Se alguém não parar pra falar com a nossa reportagem, quero ver você falar alguma coisa aqui. Sim. Twitter.com. Existem situações e situações. E você pode acompanhar o programa ao vivo no site gazetesportiva.net e rever o programa também pelo YouTube, endereço youtube.com/gazetesportiva.tv. Pra você que gosta de futebol, tem um lance imperdível agora, hein? Eu tô falando do combo 3 em 1 da Vivo. Olha só, por apenas R$ 129,80 por mês, R$ 129,80 por mês, você tem Vivo Speed 20 mega, que é a internet com o dobro de velocidade da concorrência, mas pelo mesmo preço. Vai baixar tudo que você quiser em altíssima velocidade. Tem também Vivo TV com 28 canais em HD, com aquela super qualidade, aquela linda imagem. E são 10 canais só de esporte, você não vai perder nenhum lance, vai acompanhar tudo. No Vivo Fixo, você monta o seu plano de acordo com as suas necessidades. Ligue agora e ainda leve Telecine, HBO, HBO e Sexy Hot grátis por 30 dias. Garrafa. Não perca tempo não, hein? Assine já o combo 3 em 1 por apenas R$ 129,80 por mês. Na Vivo é assim, não tem fidelidade nem multa. Ligue 103 15 103 15. Essa promoção tá imperdível. Vamos para um rápido intervalo, vamos acalmar os ânimos aqui no estúdio e já já você vai ver o que o São Paulo precisa fazer para vencer o Náutico no Recife. Vitória diante do Flamengo em Barueri pode tirar o Palmeiras da zona de rebaixamento. E o técnico Tite tem problemas para definir a equipe que vai pegar o Inter amanhã no Pacaembu. E daqui a pouco, aqui no Gazeta Esportiva, Santos apresenta André para reeditar parceria com Neymar. É daqui a pouquinho, a gente volta já. Com o Mesa Redonda, você dá cartão vermelho para o mau humor. Muito bom. Com uma equipe que sabe tudo o que acontece dentro e fora de campo. Aquilo que eles não falam nas coletivas, a gente sabe. E os comentários de quem vive e respira futebol. É impressionante. Mesa Redonda, todo domingo, 9:30 da noite. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre, rende e dura muito mais. Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Novo Doviman, 48 horas de proteção. Suportes Brasforma, fixação por qualidade. Bonito. Mas o que ele tem de diferente? Espaço interno é incrível. Tem banco traseiro corrediço que rebate para caber o que você quiser. Tem portas que abrem 80 graus em 1, 2, 3 níveis diferentes. Sem falar do acabamento, da chave. Todo carro tem chave, mas não com essa marca. Dá pra cá. Vale a pena escolher um Volkswagen. Fox 4 portas completo por 33.490 ou taxa zero e IPVA 2012 grátis. Space Fox Trend por apenas 45.510. Vale a pena escolher um Volkswagen. Potente contra o suor. Suave com sua pele. Proteção 48 horas contra o suor com 1/4 de creme hidratante. Só com o novo Dove Men Care. Quando
quando um grande agito já toma conta das lojas. E isso só quer dizer uma coisa: a Casas Bahia cortou os preços em todos os setores da loja. Esta é sua chance de comprar uma lavadora Brastemp 8 quilos por um preço imperdível. Apenas R$ 899 à vista, com IPI reduzido. Compre como sem juros e sem entrada. Tem também fogão com acendimento automático a partir de R$ 299 à vista, com IPI zero. Tudo isso é Casas Bahia. Essa é a unidade da rede Luci Montoro. Foi pra cá que eu vim depois de um gravíssimo acidente de carro. Aqui eu tive tratamento de primeiro mundo. E tudo de graça. Uma ideia como essa, a gente tem mais é que aplaudir. E de pé. Governo do Estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. Você está assistindo Gazeta Esportiva. O projeto Acervo Casper Libero vai digitalizar e disponibilizar gratuitamente um patrimônio do jornalismo brasileiro. O acervo dos jornais A Gazeta e A Gazeta Esportiva. Também será recuperado o acervo de discos da Rádio Gazeta, que guarda mais de 78 mil exemplares de todos os gêneros. Patrocínio Projeto Acervo Casper Libero. Fundação Casper Libero. Comunicação a serviço da sociedade. Plantar, cuidar, colher. Uma aula diferente e muitas descobertas para essas crianças. Eles são alunos de uma escola pública com educação em tempo integral, a Escola Dona Brite de Albuquerque, em Olinda, Pernambuco. Pois é, toda escola pública pode ter educação em tempo integral. O Ministério da Educação tem um programa só para isso, com verbas repassadas diretamente aos municípios. Quer saber mais? Visite o portal www.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Presidente Dilma Rousseff lança pacote de investimentos em ferrovias e rodovias. Paralisação dos servidores do INSS em São Paulo deixa usuários sem atendimento. Diversas agências passaram o dia fechadas. Servidores federais em greve fazem manifestação na esplanada dos ministérios em Brasília. E ainda julgamento do mensalão. Hoje foi concluída a fase de defesa dos 38 réus no processo. Em São Paulo é possível comprar livros em diversos locais. Eles já são vendidos em bancas de jornais e até no metrô. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva, e eu espero por você. Até já. Fala, Garrafa. Que beleza, hein, Michel? Fala, Garrafa. Não, só para ainda tá rendendo muito a matéria com a Iane Marques, né, a medalhista de bronze. Então, eu vou pegar os parabéns que eu dei ao Silvestre e transferir para a Iane. Boa, né? Garrafa. E as críticas que eu fiz a Iane, transferir para o meu colega Silvestre. Acontece, Silvestre. Essa correria toda da Iane se deu depois dela ter concedido uma entrevista ao Alexandre Silvestre. Ela parou, deu a entrevista. Deu a entrevista para o Silvestre, e o Silvestre teve problemas técnicos, né, na hora de gravar a matéria. Acontece com o Silvestre, comigo, com todo mundo. Aí a Iane, o Silvestre foi lá, cumpriu o papel dele, entrevistando ela nessa correria. Mas nós estamos aqui para comentar aquilo que a gente está vendo, porque o que eu vi foi um absurdo. Então, parabéns a Iane e um puxão de orelhas no meu amigo Alexandre Silvestre, o competente Silvestre. A Iane é legal. Só reforça o que eu disse, que ela foi gentil com a reportagem. Não. Vamos discutir de novo, Celso Cardoso. São duas situações. Aquilo que a gente viu era uma situação que não aconteceu, era uma irrealidade, né? Não, nem tinha sentido ela agir daquela forma, né? Mas agora a gente entendeu. Tava muito estranho sair correndo, medalha de bronze, saiu correndo com a medalha. Silvestre, o primeiro turno do Brasileirão está chegando ao fim. E com meio caminho andado, os 4 grandes clubes de São Paulo têm aspirações bem diferentes no campeonato nacional. O Gazeta Esportiva mostra agora quais são as pretensões de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo para a reta final do Brasileiro. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. São Paulo é o clube paulista melhor colocado até o momento no Brasileiro. Porém, entre os times grandes do estado, é também o que vive há mais tempo sem títulos. Bem colocado diante dos rivais, mais longe do líder, Ney Franco acredita em mudanças no segundo turno para assumir a ponta da classificação. Se você estudar o Campeonato Brasileiro de 2003 até hoje, com exceção do campeonato de 2003, que o Cruzeiro realmente ganhou o campeonato assim com a margem
de segurança muito grande, sempre teve uma alternância, sempre teve uma mudança muito grande do primeiro para o segundo turno. E aí o São Paulo é um exemplo disso, né? Teve alguns campeonatos que estavam lá embaixo e teve arrancada. Então a gente está trabalhando sempre com essa perspectiva ou essa expectativa do São Paulo ter uma sequência de vitórias e realmente lutar pelo título. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. Lua de mel com a torcida há mais de um mês. O Corinthians demorou para acordar nesse Brasileirão por conta da disputa da Libertadores. Nos primeiros jogos, perdeu pontos considerados fáceis, mas desde a 8ª rodada, vem se recuperando e atingindo os objetivos traçados por Tite. Metas a curto prazo já foram estabelecidas pós o término da Libertadores. O primeiro era sair da zona do inferno, o segundo era distanciar dela. E agora é o estágio, a gente está nesse meio termo de chegar no pelotão do G7, G8. Né? Começa a ser esse estágio nosso de aproximação. Final do primeiro turno pode ter uma referência maior do quanto a gente pode crescer durante o campeonato. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração. Com uma série de desfalques, jogadores servindo a seleção nos Jogos Olímpicos de Londres e outros no departamento médico, o técnico Muricy Ramalho não está gostando nem um pouco do fraco desempenho do Santos neste Campeonato Brasileiro. Nesse momento está difícil porque a gente não sabe o que se vai chegar alguém, quando que eles vão voltar, os jogadores da seleção, se voltarem bem, com a cabeça boa, focada. Mas é difícil estar falando o que a gente pode... Nesse momento a gente tem que sair da zona que está perigosa e depois a gente pode pensar nisso. Por enquanto é difícil alguém tá falando alguma coisa. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Assim como o Santos, o Palmeiras vive um primeiro turno complicado e ficou boa parte do campeonato na zona do rebaixamento. Derrotas para o Internacional, Cruzeiro e Bahia fizeram o Filipão assumir que a meta do Verdão é mesmo se livrar do rebaixamento. O nosso primeiro objetivo no momento é esse, só. Porque o grande objetivo, o primeiro objetivo, que era ser campeão da Copa do Brasil para estar na Libertadores, foi atingido. Agora nós vamos trabalhar com os nossos atletas o segundo grande objetivo. O segundo grande objetivo é realizar um campeonato melhor a partir de daqui 7, 8, 10 dias, pronto. Não adianta pensar nesses 2 jogos agora, porque nós não vamos ter ninguém diferente. São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos vivem objetivos distintos nesse Brasileirão. Mas o torcedor paulista queria mesmo era ver esses grandes clubes exibirem o melhor futebol possível no principal campeonato nacional do país. E provar, mais uma vez, que nesse estado, o esporte bretão é muito bem praticado. Daqui a pouquinho começa a 17ª rodada do Brasileirão. Destaque para os clássicos entre Palmeiras e Flamengo e Corinthians e Internacional. Veja quando e contra quem o seu time irá jogar. Hoje, às 7h30, o Grêmio encara a Portuguesa no Olímpico, enquanto o Cruzeiro pega o Fluminense no Independência. Às 8h30, o Atlético Goianiense enfrenta o Atlético Mineiro no Serra Dourada. Já a Ponte Preta recebe o Bahia no Moisés Lucarelli. Às 9h50, mais 3 jogos. Botafogo e Sport jogam no estádio do Engenhão. Palmeiras e Flamengo se enfrentam na Arena Barueri. E Náutico e São Paulo medem forças nos aflitos. Amanhã, fechando a rodada, o Vasco pega o Coritiba em São Januário. O Corinthians tem confronto diante do Inter no Pacaembu, enquanto o Figueirense tem pela frente o Santos no Orlando Scarpelli.
Daqui a pouco tem Palmeiras e Flamengo na Arena Barueri. Com 2 vitórias consecutivas, a crise que pairava nos ares da Gávea deu uma trégua. Contudo, calma, a diretoria se aproximou novamente de Adriano Garrafa, e estuda contratar o atacante. O contrato dessa vez seria por produtividade. A confirmação de uma negociação foi dada pela própria presidente Patrícia Amorim durante o evento de apresentação do time de basquete do Flamengo. Segundo a dirigente, para o acerto sair, restaria apenas Adriano se recuperar totalmente da segunda cirurgia que fez no tendão de Aquiles do calcanhar esquerdo. O camisa 10 a camisa 10 já está até reservada para o Adriano. Mas a recuperação do Adriano está sendo mais lenta do que o esperado pela cúpula rubro-negra. Segundo o site UOL, Adriano receberia R$75 mil por jogo, com bônus por gols e títulos conquistados. Então é aquilo por produtividade. Jogou, ganha R$75 mil. Celso e Garrafa, Adriano nesse momento seria uma solução ou mais um problema para o Flamengo? E vale R$75 mil por jogo e ainda um bônus por gol, por título? O Adriano, Celso, ele é um belíssimo jogador. Hoje no futebol brasileiro nós não temos um atacante com a qualidade que tem o Adriano em forma. Só que o Adriano não está em forma, não quer entrar em forma e não vai entrar em forma. Então, a presidente do Flamengo, ela parece que no momento de calmaria, para acabar com esse incêndio de uma vez, ela está querendo acabar o incêndio com gasolina. Chamar o Adriano é tudo que o Flamengo não precisa nesse momento. O Dorival Júnior, inclusive, não quer o Adriano. Não quer, só que o Dorival está sofrendo uma pressão grande de outras fontes lá dentro do Flamengo. E aí o Dorival vai se perder. Deixaram o Dorival trabalhar. Ele chegou, deram aquele migué lá de 10 dias para treinar, ele colocou o Flamengo em ordem. Porque o Flamengo tem uma marca muito grande para ficar se rendendo ao Adriano. E aí a hora que está se encaminhando, pronto, já começa o oba-oba, é Adriano. Já foi provado. Eu conversei com uma pessoa no domingo, ligada à comissão técnica do Corinthians, e me contou poucas e boas sobre o Adriano. Dorival, te cuida. O Dorival não pretendia contar com o Adriano. O Flamengo tem o Wagner Love, tem agora o Liedson também. O Wagner Love vive o melhor momento dele desde que ele foi recontratado pelo Flamengo, marcou 4 gols nos últimos 2 jogos. O Flamengo venceu 2 partidas seguidas pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Aí vem à tona de novo essa questão do Adriano. E R$75 mil por jogo é muito dinheiro. Se tivermos aí uma sequência de jogos, quarta, domingo, se o Adriano jogar todos, pode fazer um salário em torno de R$600 mil. Outra coisa, pelo que ele apresentou nos últimos o jogador você vai tempos, ganhar por fazer gols e tal. Já cria um clima ruim no elenco. Você viu o exemplo do Tite lá quando mostrou o Corinthians, o grupo unido, todo mundo caminhando do mesmo lado? Não, aí tem uma estrela, um diferente, que pode faltar, hoje eu não quero R$75 mil, não, hoje eu não vou jogar, pronto. Hoje eu quero 75. O Flamengo é muito grande para ficar com essa palhaçada, né? Com todo o respeito. Presidente, um abraço. Ela falou que acho que não vai se candidatar mais, né? Não. Um abraço pro Gaiteiro. Já deu pra Patrícia, hein? Ô, louco. Além do retorno de Valdívia, afastado dos últimos jogos por lesão, a partida desta noite entre Palmeiras e Flamengo terá um tempero extra. Será a primeira vez que o atacante Obina enfrentará o ex-clube Flamengo vestindo as cores do Palmeiras. Ele prometeu não comemorar se marcar, mas garante que não vai tirar o pé contra o clube pelo qual brilhou no futebol brasileiro. Ídolo no Flamengo, onde tinha até musiquinha, o Obina é melhor que o Eto'o? O atacante ajudou o rubro-negro a escapar do rebaixamento no Brasileirão de 2005 com esse golzinho diante do Paraná Clube nos acréscimos. Agora é o momento de contribuir com o Palmeiras, Obina. É complicado estar nessa situação, né, de zona de rebaixamento, né? A gente teve uma oportunidade nesse último jogo de poder sair, acabamos não saindo, né? Então, ter tranquilidade, continuar o trabalho que está sendo bem feito e no próximo jogo que a gente tem, tentar a vitória para poder sair o mais rápido possível. Em 2009, o Flamengo emprestou Obina para o Palmeiras e naquela oportunidade, por questões contratuais, ele não enfrentou o Clube do Coração. Chegou a hora, Obina, é daqui a pouco na Arena de Barueri. O atacante está super, hiper, mega motivado, prometendo até gols, mas não irá comemorá-los. Claro que eu vou ficar muito feliz se puder ter oportunidade de marcar os gols, né? Mas comemorar, não vou comemorar. Todo mundo sabe que os gols que eu faço contra o Flamengo eu não vou comemorar e espero poder fazer para poder ajudar o Palmeiras. Respeito sim, entrar mole, não. Não vou tirar o pé. Eu com certeza vou mais forte do que os outros imaginam. Vou procurar
me doar ao máximo, como eu falei, para poder ajudar o Palmeiras a vir a vencer o Flamengo. Mas Obina não joga sozinho. Daqui a pouco ele deverá formar um trio ofensivo no Verdão, ao lado de Barcos e de Valdívia, recuperado de lesão na coxa. O Valdívia em campo tem uma preocupação maior, né? Hoje o Palmeiras tem time com jogadores com muita qualidade. Então, claro que se ele faz 1 ou 2 jogadas no jogo e o treinador vai procurar marcar mais, né? Então, sobra espaço para a gente para poder ter a oportunidade de fazer os gols. Confronto que vem carregadíssimo de rivalidade, dentro e fora de campo. Palmeiras e Flamengo andaram brigando por atletas. Por exemplo, Kleber, Ronaldinho Gaúcho e, mais recentemente, Valdívia. Espero que não vá para o lado da violência, né? Que possam jogar futebol ali tranquilamente, respeitando um ao outro ali, mas defendendo a sua equipe. A rivalidade a gente deixa para a diretoria, né? Bom, o Obina, essa história de não vou comemorar contra o ex-clube, acho que está muito banalizado isso. Acho que se você tem uma história com um clube de longa data, até faz sentido, sabe? De repente você agora passou por lá, de repente não vou mais comemorar. O gol é o momento mágico do futebol. É muito difícil você controlar a sensação quando você marcar um gol. Então você ter a frieza de, sabe? Só se tiver um significado muito grande para você. Aí eu respeito, assim tem que ser. Bom, quer falar sobre essa história do gol? Depois de falar do Correia, que foi recontratado pelo Palmeiras? O futebol tá tão chato, né, Celso? Tão chato. Respeito. Se alguém puder me explicar, qual é a falta de respeito do Obina marcar um gol no ex-clube? E não pode comemorar também. Onde está a falta de respeito de comemorar, gente? Ele é profissional. Então, se tem tanto respeito, não joga hoje. E o respeito com a torcida do Palmeiras, que vai estar em festa na hora do gol? E o respeito com aquele que paga o salário? Eu respeito a ideia de cada um, mas não concordo absolutamente. Acho uma grande bobagem. Por outro lado, Celso, o Magrão aqui, nosso diretor, está confirmando, né? O Correia volta ao Palmeiras. É um jogador que teve uma passagem muito boa, era muito questionado o Correia, mas teve uma passagem boa pelo Palmeiras. Principalmente nas bolas paradas. Muito bem, bate bem na bola. É aquilo que o torcedor do Palmeiras esperava? Não. Pode ajudar? Pode. É um jogador que vem para o grupo e fica a pergunta qual Correia que o Palmeiras vai estar recebendo. Aquele mesmo Correia que saiu do Palmeiras? Dificilmente será. Mas é um jogador interessante, acho que pode ajudar o Filipão sim. É uma tentativa do Palmeiras. Ele saiu do Palmeiras em 2006, foi para o Dinamo de Kiev, depois voltou, passou pelo Atlético Mineiro, depois pelo Flamengo, foi bem nos 2 clubes, voltou para o Dinamo, mas agora está aí com os direitos federativos nas mãos, negociou com o Palmeiras, fica no Palmeiras até dezembro, pelo menos o contrato inicial, a ideia é ficar até dezembro. É uma experiência para ver como é que ele está, se de repente será útil ou não para a Copa Libertadores. E fala-se também no Kleber Santana, né? O Kleber Santana é um jogador de muita qualidade, está no Avaí, Série B, mas viria talvez mais para a próxima temporada. Mas é um jogador também que, como disse o Celso, há muito tempo deixou de ser aquele Kleber Santana que a gente conheceu logo que ele surgiu aqui pro futebol brasileiro. Correia deve ser apresentado nesta quinta-feira e vestindo novamente a camisa palmeirense. Superação. Vai ser com esse pensamento que os jogadores do São Paulo vão tentar quebrar a sequência de 2 derrotas consecutivas e acabar com as críticas que o setor defensivo vem sofrendo. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. O São Paulo já está no Recife, Michele. Logo mais à noite, enfrenta o Náutico buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro. Infelizmente não conseguimos as vitórias, agora é pensar nesse jogo fora de casa, um jogo importante para a gente não deixar o grupo da frente distanciar para que a gente vá vencendo os jogos até entrar no G4 e depois pensar no título. Foi o que aconteceu, os gols que nós tomamos de cabeça, bola parada, a gente vem treinando já faz algumas semanas. Treino é uma coisa, o jogo é totalmente diferente. Lá dentro, só nós jogadores sabemos o quanto é difícil. O time ainda não está oficialmente escalado pelo técnico Ney Franco, mas Rafael Tolói de volta à zaga deve mesmo ser a principal novidade do tricolor, logo mais contra o Náutico no Recife. Bom, tá aí, o São Paulo é um jogo para o São Paulo mostrar o que ele quer no Campeonato Brasileiro. Ele vinha crescendo, né? Se colocando ali no bloco dos líderes e de repente 2 derrotas para equipes que estão nesse bloco deixou o São Paulo com uma interrogação.
Então hoje pega um adversário que não briga pela ponta da tabela e se pensa alto, se pensa grande, até em termos de título, que eu acho difícil, eu entendo que o São Paulo briga assim por vaga na Libertadores, hoje não tem nenhum outro resultado que não possa ser uma vitória. E com a volta do Tolói, parece que o São Paulo pode recuperar aí aquele problema apresentado na bola aérea que houve no último jogo contra o Grêmio. 14º colocado com 17 pontos, o Santos pode ter uma boa oportunidade para se distanciar do grupo da degola. Basta vencer o vice-lanterna Figueirense amanhã em Florianópolis. E o técnico Muricy Ramalho deve ter um reforço considerável no ataque. Veja com Felipe Sboril. Atenção, torcedor santista, para quem estava carente de atacantes, acaba de chegar um, e de boa qualidade. André, menino criado na Vila, por isso já é bem conhecido. Feliz de estar voltando aqui pro Santos, né? Na época que eu fui, particularmente eu não queria ir, né? Mas acho que acabei tendo que ir por causa dos valores. E eu sei que pra minha carreira não foi muito bom, mas acho que pelo lado particular foi bom, né? Acho que eu amadureci muito também e tô voltando mais amadurecido agora. O cara deu uma voltinha pela Europa, passou pela Ucrânia, França, Atlético Mineiro e finalmente voltou para tentar tirar o Santos de perto da zona de rebaixamento. Essa volta agora também é para ajudar o Santos a voltar a estar lá em cima, voltar a estar no lugar que ele merece, né? Então a gente espera que isso aconteça, espera que já comece quinta-feira esse recomeço aí e botar o Santos lá em cima. E olha que ele voltou porque gosta mesmo do Santos, estava meio encostado no Galo, principalmente depois da chegada do atacante Jô. Acho que eu vinha bem, fiz um Campeonato Mineiro bom, acho que ainda sou o artilheiro do time lá, né? E acabei me machucando e sendo expulso num jogo contra o Corinthians. E acabei ficando de fora e o Jô entrou muito bem, né? E amigo, a gente nunca esquece, principalmente a preferência de jogar em campo. E aí, André, com quem você prefere dividir o campo? Neymar ou Ronaldinho Gaúcho? Essa questão do Neymar ou do Ronaldinho, acho que é mais fácil jogar com o Neymar, que eu conheço desde a base, né? André chega ao Santos para reeditar uma parceria que fez com Neymar nos anos de 2009 e 2010, quando os dois juntos balançaram as redes dos adversários por 48 vezes. Desde quando eu fui, ele sempre pedia para me voltar, né? Sempre ligava, falava para quando eu voltasse pro Brasil, voltar pro Santos, né? Mas aí eu acabei voltando pro Atlético, acabou não dando certo aqui no Santos. Mas acho que pesou sim esse caso do Neymar tá aqui, né? Acho que é um amigo em particular. E voltar para aqui também pro Santos, onde é um clube que eu já conheço todo mundo, também pesou muito, né? Seja bem-vindo, André. O torcedor do Santos agradece seu retorno e espera que essa parceria com o Neymar seja tão boa quanto no passado. Do Santos, André, e os meninos da Vila brincam. André é o nome do gol. O André é bom jogador. A imagem que ele deixou no Santos foi das melhores, mas foi onde ele realmente conseguiu jogar. Fora do Brasil não foi bem, no Atlético Mineiro também não conseguiu repetir as atuações do Santos. Ele tem a melhor sorte de volta à Vila Belmiro. O Santos precisava de um homem de área, né? E valeu a aposta. Entendo que o André já tem uma história no Santos, já, como foi dito aí na reportagem, se deu muito bem com o Neymar. Por que não apostar na volta do André? Acho que foi uma boa contratação e entendo que deve dar certo sim, ó. Tá aí, ele tem faro de gol, o Neymar arrumando, o Ganso também. Acho que o Santos corrige um pouco daqueles problemas que hoje a equipe apresenta, que é a falta de um homem com cheiro de gol dentro da área. Amanhã o Corinthians recebe o Internacional no Pacaembu. A delegação do Colorado desembarcou na capital paulista com poucas palavras. O repórter Jonas Campos esteve lá e traz as informações. O Internacional desembarcou no aeroporto de Congonhas e, por ordens maiores, não atendeu a nossa equipe de reportagem. Não posso falar, cara. Só jogador, eu acho que fala aí. Por favor, eu já falei lá. Por favor, velho. Por favor, venha aqui trabalhar, por favor. Por favor, só uma palavrinha. Só na entrada do ônibus conseguimos tirar algumas palavras do zagueiro Índio e do goleiro Renan. Sabemos que jogar aqui em Corinthians sempre é muito difícil, mas esperamos aí fazer um grande trabalho. O Inter tem jogado sem grandes estrelas aí do elenco, o caso do D'Alessandro machucado, o Dátalo que está voltando agora, e tem conseguido bons resultados. Isso é a amostra da força do elenco do Internacional? Sem dúvida, acho que todo mundo está comprometido aí
com um trabalho muito forte, e todo mundo está procurando corresponder sempre à altura, até mesmo aqueles que vinha jogando no momento e hoje por lesões não está, mas os que estão substituindo estão procurando aí corresponder. O Inter tem um elenco forte, não só com jogadores experientes, mas também com jogadores da base, então a gente vem conseguindo manter ali e a gente espera agora dar um passo importante que é entrar no G4 para no segundo turno aí subindo escalão posições. Para isso, Corinthians e Portuguesa agora jogo nessa quinta e no domingo, a meta é 2 vitórias, é isso? Agora a gente tem como meta sempre vitórias, né? Acho que o brasileiro ponto corrido é assim e começa já contra o Corinthians. E depois desse desembarque de certo modo silencioso, o Internacional seguiu para a concentração. Nesta quinta-feira, o Colorado encara o Corinthians no estádio do Pacaembu às 9 da noite. O técnico Fernandão não contará com Forlan, Leandro Damião e o meio-campo Guianzu, que servem às suas respectivas seleções. Com isso, a novidade no ataque fica por conta de Rafael Moura, recém-chegado ao Clube do Sul. O Inter permanece na capital paulista até o próximo domingo, quando enfrenta a Portuguesa no estádio do Canindé. O futebol é tão legal, né? Estão querendo deixar o futebol tão chato. Fernandão, você é um cara cabeça boa, não posso falar. Um cara desse tamanho, quem falou pra você que você não pode falar? Queria saber quem te proibiu de falar, Fernandão. Vamos em frente, vai. A semana não está sendo nada fácil no Corinthians. Longe de poder colocar em campo o que tem de melhor, o técnico Tite ganhou mais um desfalque. Jorge Henrique sofreu lesão muscular e não vai enfrentar o Internacional. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grave e tem as últimas do Timão. A grande novidade do dia está logo ali. O volante Guilherme pulou o muro, saiu da lusa e já está no CT do Corinthians treinando com o elenco. O atleta, porém, aguarda ainda a regularização no BID para estar à disposição do técnico Tite. Técnico que está cheio de problemas. Ao todo, 8 desfalques para a partida contra o Inter nesta quinta no Pacaembu. Tem o Paulinho servindo a seleção brasileira, o Guerreiro e o Ramírez concentrados com a seleção peruana. Ainda o Edenilson se recuperando de uma cirurgia no nariz. O Elton foi negociado com o Vitória. E a última notícia foi em relação ao atacante Jorge Henrique. Com uma lesão muscular na coxa, ele para de 20 a 30 dias. Para completar, o Romarinho está suspenso. E o Sheik, apesar de estar no gramado, ainda está em fase final de recuperação de uma lesão no tornozelo. Com tantos desfalques, fica a expectativa de o chinês Zizal ser ou não relacionado. O time titular deverá ter William Arão no meio-campo. E no ataque, uma nova dupla, formada por Martínez e Adilson. Com imagens de Luiz Francisco, apoio André Garcia e Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Aí o Corinthians com muitos desfalques, o calendário da CBF ele é ridículo, né? Faz um jogo na quarta e põe a rodada no mesmo dia, quer dizer, enfim, ou é muita incompetência ou é muita burrice. Mas o Corinthians tem um bom elenco, já sabendo que poderia perder jogadores para a seleção, perder jogador para a seleção peruana, para a seleção brasileira, tem problemas de desfalque, Jorge Henrique vai ficar um tempo afastado, mas ainda assim é um time muito forte contra o Internacional. Há de se lamentar aí essa contusão do Jorge Henrique, agora que está voltando o Emerson Sheik, né? O Tite precisa o mais rápido possível ter todo mundo à disposição. Resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.net. Você acha correto utilizar o Neymar nessa partida, né? Porque o Santos fez um plano todo especial aí para ter o Neymar contra o Figueirense? Não. 60% dos votos. O programa termina aqui, meio-dia amanhã Super Esporte. Hoje Celso Cardoso no Jornal da Gazeta e a gente se vê às 6 da tarde. Até lá. Até já. Falou, galera. Boa noite. Tchau, tchau. Confira os lances dos jogos do Campeonato Brasileiro no Super Esporte. Nesta quinta, meio-dia. Assista agora Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva. Oferecimento